Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos, beleza? No vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas para você utilizar no seu ambiente Shell, tá bom? Esse vídeo faz parte da série Shell Script Profissional, não é nenhuma continuação daquele vídeo que a gente fez sobre o aplicativo de YouTube, né, pelo terminal, mas no próximo vídeo a gente vai dar continuação à construção daquele aplicativo, que virá muito mais dicas, muito mais bacanas, tá bom? Só que durante as execuções dos comandos pode ser que apareça alguma coisa do tipo e as pessoas podem me perguntar como que eu fiz aquilo, então eu já vou deixar claro, entre outras dúvidas também que já surgiram, beleza? Eu vou tentar organizar o meu tempo o melhor possível e atender a todos os pedidos que tem de scripts, vídeos, entre outras coisas, tá bom? E tem uma lista muito grande, por sinal, por e-mail, comentários do YouTube, mas eu vou tentar organizar para deixar mais fácil para transmitir o vídeo para vocês, beleza? Então vamos lá, as 6 dicas, deixar de conversa e vamos logo às 6 dicas. A primeira dica é uma dica bem simples e rápida, ela é referente ao comando cat, beleza? Se a gente der um cat, por exemplo, em qualquer arquivo, nesse caso eu vou escolher aqui o fstab, por exemplo, você vê que ela não tem uma saída colorida e muita gente, quem programa, escreve códigos, para encontrar onde está ali a informação que deseja, às vezes quando está com syntax highlight, né, digamos assim, fica mais fácil de você encontrar. Mas a gente pode contornar essa dificuldade com a dica de um comando similar, só que ele coloriza a saída, beleza? Estou me referindo ao ccat ou ccat, né? Ccat. A página oficial é github.com/jingweno/cccat. Aqui você vai obter várias informações que ele pode dar saída aí, ó, com JavaScript, Java, Ruby, Python, Go. Ele é escrito em Go, inclusive, né, que é a linguagem do Google, tá bom? E eu já tinha deixado aqui no meu... Eu vou até usar aqui, eu tenho um alias para outro terminal, que esse terminal aqui eu tenho um firewall nele e não vai ficar muito fácil de você entender. Então a gente poderia, por exemplo, dar aqui um cat em /etc/fstab, tá vendo? Não funcionou legal. Mas eu posso dar um sed-n aqui, um p que eu tenho uma linha aqui já separada, tá bom? Que é esse aqui. Então eu vou copiar esse comando aqui, tá bom? E a gente vai baixar, que é o mesmo que você compilasse, baixasse via git, lá, né, aquele comando lá do GitHub, tá bom? Mais uma vez eu copiei errado, tá? Vou pegar aqui, tá bom? Lógico que eu poderia usar um eval aqui, mas eu vou copiar, colar ele aqui, beleza? E vou baixar o nosso amigo aí, ccat. Ok, pessoal, download realizado com sucesso. Próximo passo é a gente descompactar com tarzxvf o nosso amigo Linux AMD64. Lembrando, se você está em 32, você tem que baixar a versão 32. É só substituir aqui o AMD64 por i386, tá bom? Então vamos lá, descompactar ele, descompactei, beleza? Se a gente agora pode entrar no diretório e temos 3 arquivos, como já foi mostrado na descompactação, né? Que é o próprio arquivo executável ccat, o license, o readme, tá bom? Então eu vou mover esse ccat, tá bom? Lá para o meu /user local bin, tá bom aqui, tá bom? Reset aqui, já posso até sair desse diretório se eu quiser, ou até mesmo remover ele, né? Remover tudo, tá? Não removeu porque eu tinha que remover também o diretório que não está vazio, beleza? Removi tudo. Se eu agora der um cat lá em /etc/fstab, continua descolorizado. Mas se eu usar o comando ccat, vem agora colorizado. Aí você fala, nossa, ficou bem escuro. Lógico que é também por causa do fundo do meu terminal. Mas você pode usar uma opção aqui, ó. Antes de qualquer coisa, você roda ccat, tá bom? --help. Aí ele vai te dar todas as opções aí para você utilizar o ccat. A gente vai ver algumas delas, tá bom? Então você já vê ali em cima que tem a opção bg igual, por exemplo, ao dark, e vamos lá no nosso /etc fstab, por exemplo. Já ficou mais claro, mais fácil de você enxergar e encontrar as informações. Se você ainda quiser, você ainda pode jogar a saída do seu ccat. Por exemplo, esse aqui eu vou tirar e vou colocar HTML, tá? E aqui eu vou jogar para saída.html, por exemplo. E depois, se eu abrir aqui em GeoOpen, né, saída.html, eu vou abrir com o meu navegador, ou seja, eu consigo enxergar a saída em HTML, ele transforma para mim.
Lógico que se eu ver aqui o código fonte, veja que ele cria todo um style, né? Ele transforma nas tags HTML, beleza? Então, é uma dica mais ou menos. Só que você ainda pode, como eu disse, editar o seu alias, né? O seu bashrc, perdão, né? .bashrc, tá bom? E criar um alias lá, ó. Alias, né? O comando cat agora você quer que ele seja o cccat, tá? Você ainda pode colocar com um bg igual a dark, como a gente utilizou lá, beleza? Salva e sai aqui. Toda vez que você usar agora o seu, lógico, você tem que dar um source para chamar, ou você tem que abrir e fechar de novo o seu terminal. Agora, toda vez que eu usar o cat no nosso fstab, só cat agora, já sai normalmente como se fosse dando um cccat, ou seja, lógico que isso está somente para o seu usuário. Se você quisesse para que todos os usuários fosse colorido, você editava o seu profile e não somente o seu bashrc, ou bashrc lá do /etc, beleza? Vamos à segunda dica. Eu vou dar de novo um sed-n aqui para a gente printar um por um, tá? Em dicas.txt. Tá, a segunda dica é o comando history, tá? Se você der um history aqui, ó, veja que aqui tem os comandos que a gente executou aqui por último, tá vendo? No meu history. E ele só tem o número do comando e o comando, beleza? Se eu quisesse, por exemplo, rodar o comando sed de novo aqui, ó, eu posso dar exclamação, o número dele, 533, e eu rodo. Aí ele deu cat novamente, o sed, ele rodou esse comando sed-n 2p, tá? Se você quiser rodar o último comando, só você dá 2 exclamação, beleza? É o reset nesse caso. Se desse o sed aqui, desse de novo o meu 2 exclamação, ele daria de novo o sed. Só que aí, o que acontece? Quando eu der o history, ele vai continuar aparecendo somente o número e o comando. Muita gente às vezes quer procurar naquela data, naquele dia, em tal horário. E você pode customizar justamente usando esse formato aqui. Você pega esse comando, que eu vou deixar todos os comandos na postagem do blog, onde um link vai ficar na descrição desse vídeo, tá bom? E aí o que ele faz? Ele joga esse formato, que é a variável HistTimeFormat, ela dá esse formato para o history, onde ela vai separar, colocar dia, mês e o ano, e também o comando, esses dois espaços aqui também fazem parte, e vai exportar ele e vai jogar para o meu ponto bashrc. Joguei. Novamente, é bom você dar ou fechar e abrir o seu terminal, você dá um source.bashrc, né? Você chamou, você rodou novamente o seu ponto bashrc. Agora, quando eu der o history, não vai estar somente o comando, o número do comando e o comando. Vai estar o número do comando, a data, que já faz parte, né, da nossa variável que a gente estipulou, o t, que é o time, e o comando, né, que já faz parte do próprio history, beleza? Aqui vai estar separados datas todos com os comandos, o horário certinho, tá? Diferente do horário que eu executei. Mas no seu caso, pode ser que os horários estejam todos iguais, por quê? Porque você não tinha ainda essa variável. Quando você rodar os novos comandos, provavelmente já, lógico, vai estar com o horário e data que você executou. Vários vídeos eu já mostrei isso aí, só que alguém me mandou um e-mail ou comentou em algum lugar dizendo que poderia trocar pelos ISH por causa dos temas. Lógico que os temas no Bash você também pode fazer. Existe uma variável que é a PS1. Se você colocar aqui, por exemplo, qualquer coisa, seu nome, tá? E aí dá um espaço e enter. Olha lá, o seu prompt vira o seu nome, tá? Se você fechar o terminal e abrir de novo, que seria equivalente a você dar um source /etc /profile, você volta para o seu prompt antigo. O que é que você pode fazer? Você pode customizar e colocar também no seu bashrc e você sempre vai ter aquele prompt. E como que você faz os prompts bem bacana? Lógico, só você lançar a sua PS1, tá? Igual aqui, por exemplo, o /u é o usuário, nesse caso aqui é o usuário Marcos, tá vendo? Aí você vem com arroba, por exemplo, e o /h é o host. Existem outras coisas também que você pode pesquisar sobre a PS1, mas esse já é o formato. Se você quiser colocar um caractere diferente, você coloca, vamos supor que eu tenho o T seria isso aqui, né? O Q seria essa barra aqui. O E eu já fiz, o N. Quando você segura o Alt de R, ele mostra os caracteres bem diferentes aqui. Nesse caso aqui eu fiz besteira, né? Apertei tecla que não deveria. Já ficou lá meio estranhando, tá vendo? Que ele deletou. Existem comandos também no terminal. Mas tudo bem. Voltando, né? Colocar aqui minhas aspas duplas. Você pode colocar aqui, eu tenho certeza que é o I, tá?
Você ainda pode dar um /n, colocar de novo o i, por exemplo, espaço, colocar se você quiser também o formato que é do usuário normal e espaço, tá? Deu Enter, colocou, agora seu bash RC sempre será isso aqui. Ah, mas não está colorido, eu queria colorido. Beleza, existe formato das cores, você pode chamar o /e, abre o colchetes, escolhe a cor, nesse caso aqui eu vou colocar 32, que nem sei qual que é, mas você pode saber quais são as cores utilizando aí umas pesquisas, tá? O arroba eu vou deixar ele como branco mesmo, /e, abre o colchetes, o branco se não me engano é o 37, e não vou colocar negrito, tá? Mas já vai ficar o negrito lá. Mas eu coloco ponto vírgula aqui, aliás vou colocar o negrito sim, um N. No de cá eu vou colocar de novo /e, abre o colchetes, vou colocar aqui o que? 33, por exemplo, um N, tá bom? Para essa setinha aqui eu vou deixar o mesmo, mas para a seta de cá eu vou deixar outra cor, vou colocar aqui 31, né? 2 pontos, um N. E aqui eu vou resetar, como que eu reseto as cores? /e, abro colchetes, M somente, Enter, olha lá, já fiquei com um prompt diferente, beleza? Você ainda pode colocar aí a variável PC1 para ver qual foi o último comando, por exemplo. O último comando executado, você sabe que você usa o $, exclamação, ou interrogação. Então, executou com sucesso. Mas se você desse um comando que não existe, quando você desse de novo, olha, 127, comando que não existe, beleza? Aqui eu posso dar um reset, ele volta, continua. Mas se eu fechar e abrir, o que acontece? Eu perco as configurações da minha variável PS1. Então você pode pegar o seu comando lá, né, copiar ele e colocar no seu bash RC, do mesmo jeito. Vai lá e cola no seu bash RC. Nesse caso aqui eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Vou até apagar isso aqui. Deixar assim mesmo nesse caso, tá bom? Então beleza, essa foi a nossa terceira dica. Vamos para a quarta dica. Seguinte, o arquivo que a gente estava trabalhando nessa quarta dica é aquele arquivo, eu deixei até mover até ele de lugar, vou mover ele para cá. Eu vou copiar, na verdade. Copiar e coloquei ele em Z-Files, youtube.sh, copiei ele para cá, beleza? E eu vou abrir, vou dar um stat nele, tá? Stat youtube.sh. Aqui tem a data de criação, alteração, modificação. O acesso dele foi no dia 9, 10 teve isso, então, tudo bem. Você tem as dicas, você tem um arquivo aí, né? Se você, existe um programa, eu deixei ele já aberto aqui no nosso navegador, que é o Shell Check, né? Ele checa se o seu arquivo ele está bem escrito, né? Então você pode instalar via, existe você usar pelo navegador lá, né? Se copiar o seu arquivo, e você também pode usar o comando Shell Check via prompt de comando, via o seu ambiente Shell. Você pode instalar apt install Shell Check e install Shell Check, outras coisas. Aqui no caso eu instalei com emerge, tá? Mas o comando é o Shell Check. Se a gente der um Shell Check e o nome do arquivo, você vai ver que ó, ele tem vários erros aqui. E os erros são sempre esse SC2155, tá? Que erro é esse? Ele fala para nós aqui, ó, local. Ele quer dizer que você, quando a gente abrir, por exemplo, vamos abrir o nosso youtube.sh, né? Ele quer dizer que você não pode escrever local e já atribuir um valor à sua variável. O certo é você atribuir o valor à sua variável, deletar aqui, por exemplo, dar um O aqui, tá? E depois você colocar local underline video, tá? É isso que ele fala, tá? Se você rodar Shell Check agora, ele rodou em todos, menos no que a gente alterou lá, do channel em diante, tá vendo? Eu vou dar um source aqui no nosso, Ctrl C, né? Source pra gente voltar aqui, porque como eu não fiz a alteração correta no bash RC, por isso que é bom você alterar o seu profile, o prompt ficou meio bugado. Mas retornando ao Shell Check, olha só, ele pegou da minha variável channel em diante, que não dá, porque a gente já alterou lá a nossa variável video. Então eu teria que fazer isso em todas as variáveis, beleza? Só que esse problema não é um problema tão grave assim, como a gente criou. É um problema que você pode descartar ele. E como você descarta? Você pode abrir por exemplo, seu arquivo, youtube.sh, que é o nosso arquivo que a gente está trabalhando, criar aqui, por exemplo, um comentário e entralha, né? Shell Check, tá bom? E a opção Disable, você coloca lá que o nosso erro foi qual? 2155, tá bom? Salvar e sair, reset aqui. Toda vez que você rodar agora o seu Shell Check YouTube, não vai aparecer mais o erro,
porque outros programadores, muitos programadores usam o shell check para analisar o que, é que tem de errado. Então você pode descartar aquele erro que é um erro que não precisa ser tão assim visto como um erro grave, você desabilita ele. Mas é bom você sempre usar o seu shell check para você visualizar se os seus códigos, sua programação está correta. Vamos à quinta dica, tá bom? A quinta dica é o explain shell, tá? Ele explica comando. Se você pegou um arquivo, vamos abrir de novo o nosso amigo aí, youtube.sh, né? Vamos supor esse comando aqui. Você pegou um arquivo na internet e você quer saber o que tal comando faz. Você vem aqui, né, copia, vai lá no explain shell e cola. Clica aqui em explain, né? Ele vai mostrar aqui, ó, parte por parte, ó, sed. Sed é string editor, filtra e transforma texto. Esse aqui é uma expressão do sed, né, que é utilizada para o comando. O de cá é o grep. Aí na linha lá de baixo, você pode até clicar aqui, ó. Ele já vai direto para lá, ele já vai falar grep, procura, tal. Tem um curso de expressões regulares que a gente explica melhor o grep, tá? Entre várias outras coisas, ele vai explicar todos aí, se você quiser um por um. Print, ó, printa a linha com padrão, tal. Você ainda pode utilizar a opção aqui, ó, "-n", que ele dá como quente ou silent, né? Que é mais silencioso, algo desse tipo. Então você tem também, além do shell check, você tem aí o explain shell para você trabalhar com seus arquivos shell, beleza? Então essa é a quinta dica, que é bem simples, mas é bem legal para você ir aprendendo também, beleza? E na sexta dica, para a gente finalizar, é sobre o comando main. Por exemplo, se der um main bash aqui, por exemplo, você vê que tem algumas linhas aqui, algumas partes que estão colorizadas, só que está bem parecido com os demais. Você pode customizar as variáveis desse term info e term cap aqui que faz isso do seu jeito. Eu já tinha deixado aqui, eu tenho aqui em cat.catColors, beleza? Então você já vê aí que o meu cat já veio colorizado, tá vendo? Bem legal aí esse comando cat, tá vendo? Então eu vou deixar esses comandos, como eu disse, na descrição do vídeo, que vai ficar lá na postagem do blog, tá bom? Você pode copiar ele também e lá novamente no seu bash rc, tá bom? Ou no seu zshrc, depende do bash que você tá, do shell que você está utilizando. Você colar, nesse caso aqui, Shift Ctrl V, né? Essa última linha não precisa, salvar e sair. Agora você pode dar um source no seu ponto bash rc de novo, ou abrir e fechar o seu terminal. Quando você agora for lá em main bash, por exemplo, main bash, já vai estar com as cores diferentes, né? mais destacadas para você enxergar o que significa, como que funciona, coisas desse tipo, tá? É muito usado pelos programadores, né? Por pessoas que estão estudando, estão analisando, estão aprendendo. Então são 6 dicas bem simples, tá bom? Bem básicas, mas que tem alguma serventia, e já vou deixar elas aí, porque na verdade já estavam, mas eu retirei para fazer o vídeo e explicar para vocês. Para nos próximos vídeos a gente entender mais ou menos como funciona, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de dar o like, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou tentar remarcar um dia aí para o sorteio, nesse aí eu vou ter que organizar o meu tempo. Tive um problema gravíssimo com o provedor de internet, com diversas quedas, e não daria para fazer esse vídeo ao vivo online no YouTube, tá? Ia ter várias perdas de conexão. Mas a gente vai remarcar e eu vou passar para vocês certinho, tá bom? E o próximo vídeo da série não vai demorar muito, eu acredito que ainda é essa semana, para a gente continuar criando o nosso aplicativo que nós começamos, tá bom? E vai crescer bastante. Valeu e até a próxima, até mais.